Meu nome é Alexia Domene Eugênio, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Direito, desde 2017 eu atuo como advogada e desde 2021 eu sou aluna do Estratégia na assinatura Magistratura e também da assinatura Vitalícia. No momento eu dei uma pausa na experiência profissional para poder me dedicar exclusivamente aos estudos, porque chega um ponto que exige uma dedicação bem maior para que se alcance o êxito em todas as fases. Mas eu advoguei durante um período para ganhar experiência e também, antes mesmo, durante a faculdade, com professores que eram juízes da carreira, eu pude ver que a função judicial ela é muito importante. Ela é essencial para o funcionamento da sociedade. E eu quero fazer parte desse movimento, dessa instituição que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E isso me motivou a entrar na carreira, a estudar para a carreira, né? Quando eu não estava estudando exclusivamente, eu estudava cerca de 4 horas líquidas por dia. Eu dividia o conteúdo por matérias durante a semana e me dedicava ao estudo mais aprofundado da doutrina. Quando eu parei para estudar exclusivamente para o concurso, eu estudo entre 6 e 7 horas líquidas. Então, eu estudo, por exemplo, 3 horas de manhã e mais 4 horas à tarde, que era o que eu já fazia à tarde antes. Eu não estudo à noite, porque a noite é um período de descanso e que serve também para auxiliar na memorização do conteúdo e acordar bem no outro dia para estudar. Então, é em média 6 a 7 horas que eu faço atualmente. O meu plano de estudos, ele levou em conta principalmente as minhas maiores dificuldades nas matérias e eu fui selecionando os materiais conforme o que eu precisava trabalhar mais. Então, existem matérias que eu tenho mais facilidade, então eu deixava menos horas na semana para elas e usava mais horas na semana para as matérias que eu tinha mais dificuldade. E nessas horas das matérias que eu tinha mais dificuldade, eu fazia questões, porque eu nunca havia passado em uma primeira fase de concurso de magistratura, nunca. Então, foi muito difícil começar a estudar exclusivamente sabendo disso, então era um desafio muito maior. E aí depois que eu comecei a criar esse método de me dedicar ao que eu tinha mais dificuldade e também ir revisando o que eu já sabia, aí eu tive minha primeira aprovação em uma primeira fase, tive outra aprovação em uma primeira fase e recentemente também passei nas 2 primeiras fases de tribunais federais, para juiz federal. Então, eu comecei a acumular aí, graças a Deus, essas aprovações em primeira fase. E aí entrou o desafio da segunda fase, que é a fase escrita, que foi uma experiência totalmente nova. Mas ainda bem, eu também tinha os materiais de fase escrita, porque a assinatura magistratura completou o ciclo. Eles disponibilizaram simulados com correções pelos professores, super atenciosos. O professor Rodrigo Vaslin, que é o coordenador, entrava em contato para tornar as datas mais flexíveis por conta das provas que eu estava fazendo. Ele realmente me deu super atenção, isso foi ótimo. Eu senti essa humanização no curso que me ajudou a cumprir os objetivos que eu tinha e eles também estavam dispostos a flexibilizar o deles. Eu fiz a primeira vez segunda fase, acabei reprovando na sentença e aí eu estudei com mais afinco e passei na discursiva e sentenças aqui de São Paulo, que era o meu sonho, o meu maior objetivo. E agora, passando nessa segunda fase, agora eu estou na fase oral, que é a última do concurso. Exatamente. Desde que saíram os resultados, o Estratégia se disponibilizou a fazer um curso gratuito também para ajudar aqueles que estão nessa fase, que é uma das fases mais difíceis, porque envolve a desenvoltura, o controle emocional, que é muito importante. Então, essa proposta de fazer um fim de semana de simulações e palestras, acredito que está sendo muito útil para agregar esse conhecimento e o treino, porque a fase oral demanda muito treino, né? Nós temos que nos condicionar a falar corretamente, com um tom correto, explicando os conteúdos sem desrespeitar a banca. Então, o treino é essencial. Quando eu assinei a assinatura magistratura e depois a vitalícia, eu tive acesso ao sistema de questões e ao Estratégia Cast. Então, o Estratégia Cast eu baixei alguns conteúdos que eu não conseguia entender muito bem e às vezes eu ia caminhar e usava o Estratégia Cast para ouvir os áudios de algumas explicações. Inclusive, quando caía alguma questão em prova e eu lembrava do Estratégia Cast, aconteceu algumas vezes, isso foi muito legal. E também os PDFs. Eu não me compatibilizo muito com a videoaula, eu prefiro a leitura, é uma forma que cada um encontra de estudar, tem pessoas que são mais dinâmicas que exigem a videoaula e anotações, eu gosto de ler e grifar.
Então, eu utilizei dos PDFs. E como eles são muito completos e já tem um compilado de jurisprudência, lei e questões, eles foram mais que suficientes para suprir o que eu precisava. Então, em 2021, entrando nas assinaturas, eu me preparei com esses materiais que foram o Reta Final, quando foi lançado o edital aqui de São Paulo, o Reta Final, que era um material mais resumido para poder revisar todo o conteúdo a tempo da prova, e os sistemas de questões. Eu fiz cerca de 1000 questões até o dia da prova. Eu contei, eu fiz 10 simulados de 100 questões completos, e que o próprio Estratégia fez os simulados e então nós resolvíamos. E isso te ajuda, porque o simulado é feito pensando na banca de São Paulo, não são questões pensando em outras bancas que são de outros tribunais. Por exemplo, Paraná usou a FGV, Maranhão usou o CESP. Não, os simulados foram feitos especificamente para São Paulo, porque tem peculiaridades. E aí chegou a data da prova, eu tirei 84, e é uma nota que eu nunca tinha feito antes. Me surpreendeu, eu fazia a média de... Nunca tirei mais de 75, então tirando 84 no tribunal, que era o meu sonho, foi algo incrível, foi um momento que para mim já foi uma vitória. E então esses materiais eu vi que foram bons para otimizar o tempo, pois é muito conteúdo e pouco tempo até a prova. A média de um edital, o edital é liberado cerca de 3 meses antes, então 3 meses é muito pouco para você estudar tudo de forma profunda. Então as retas finais foram muito úteis. Na segunda fase, eu usei o material de rodadas. As rodadas que o Estratégia disponibilizou eram materiais que incluíam simulados de questões discursivas e simulados de sentença. E também teve 3 simulados com correção. Então, para a segunda fase, eu usei esses materiais e obtive a aprovação. Esqueci de comentar, também eles fazem comentários de provas anteriores. Então, eu pude ver o que não pode ser usado, os erros que não podem ser cometidos, porque eram exemplos de provas anteriores. E isso ajuda a não repetir os erros de outras pessoas. E aí, fui aprovada e agora estou na fase oral. Para a fase oral, é importante lidar com o controle emocional e a fala. E aí, o Estratégia disponibilizou as palestras da professora Marina, que é psicóloga, e da Flávia, que é fonoaudióloga. E são fundamentais. Eu tive muito proveito dessas palestras, fiz várias anotações que vão contribuir, treinos vocais para controlar a voz, a dicção, as sílabas corretas, o controle emocional da postura. Essas palestras que não são de direito, mas são de psicologia e fonoaudiologia, vão fazer toda a diferença, porque o corpo fala. Então, a expressão que a gente quer passar para o examinador na nossa banca tem que sair pelo nosso corpo e nossa fala. Então, essas palestras foram muito importantes. Também, claro, teve a palestra dos professores, que eu sempre via nos vídeos do YouTube, autores dos PDFs que eu estudava, então foi bem legal conhecer pessoalmente o professor Eduardo Calvert, o professor Rodrigo Vaslin e o Michael Procópio. Foi muito legal, a gente tem um grupo de WhatsApp, mas não é a mesma coisa que ter o contato pessoal. A gente pode se aproximar, nós vamos combinar treinos para poder aplicar o conhecimento que a gente teve nessas palestras e ir melhorando cada vez mais. A arguição me fez perceber que nós ficamos muito ansiosos nessa situação, porque a gente sabe que na prova oral é o nosso futuro, nossa carreira está em jogo. É um momento que não se repete. Uma vez que você é reprovado, você volta a fazer tudo de novo. Então, a ansiedade é forte e a simulação foi importante para perceber como que eu posso me controlar. Que movimentos que me expõem, que mostram que eu estou ansiosa, como controlar isso. As perguntas feitas foram muito difíceis, então eu pude ver em que pontos eu estou falhando, que eu vou revisar mais conteúdo. Muitas coisas eu sabia, minha preparação está sendo boa, então eu estou tendo esse conteúdo para expor. São só detalhes. O feedback dos professores e da psicóloga e da fono foram muito bons, falaram que eu pude expressar muito bem, então eu vejo que eu estou no caminho certo. Vale muito a pena. Se você está disposto a sacrificar algumas horas do seu dia com um objetivo da sua vida, um sonho, eu vejo no material do Estratégia a dedicação de cada professor nos PDFs, que foram o material que eu mais utilizei, nos simulados e iniciativas como esse curso oral, que está sendo fornecido aos alunos e não alunos, ou seja,
a intenção de formar bons profissionais, eu vejo isso. Então, na minha opinião, é um dos melhores materiais que pode ser utilizado para curso, ele é muito direcionado. Cada concurso que sai, eles fazem um material específico, então, por exemplo, um concurso do Paraná, foi feito um material específico, para São Paulo é outro. Então, não é um material genérico que serve para tudo. É bem direcionado e eu senti a atenção do curso sempre com os professores, com o fórum de dúvidas, eu sempre fui respondida. Quando eu tinha uma dúvida sobre um PDF, eu entrava em contato no fórum de dúvidas e era sempre respondida. Então, esse contato com o curso também fez toda a diferença. Nós nos sentimos apoiados e que o curso quer nossa vitória também. A assinatura magistratura já estava suprindo as minhas necessidades, porque eu quero o cargo da magistratura, seja federal ou estadual. Porém, com a assinatura vitalícia, eu pensei, mesmo que eu consiga o cargo que eu quero, que eu almejo, e pare de prestar concurso, o direito ele é muito dinâmico, ele está constantemente mudando, sejam as leis ou as decisões judiciais. E assim, com a assinatura vitalícia, eu vou ter acesso a esses materiais sempre, vou poder me atualizar para poder fazer um trabalho melhor. Então eu vi o benefício na assinatura vitalícia justamente para fins profissionais e não só de estudo para concurso.